Vamos lá, né, então, continuar lá, Luana? As religiões. As religiões foram muito bem elaboradas, foram premeditadas para te manter escravo da parte do seu cérebro reptiliano e irracional. Foram criadas para te entupir de crenças limitadoras. Então, olha lá. Tudo foi muito bem elaborado, gente. O cristianismo, então, nem se fala, né? Porque se você vê, é um lapso achar que Jesus Cristo disse: quando quiserem falar com Deus, vão no quarto. Ele não diz, fala, vai na igreja. Ele fala, vai na igreja? Ele não fala. Ele fala que não quer igrejas em nome dele, né? Porque a gente tem que olhar internamente quando a gente quer falar com Deus. Então, o que ela faz? Ela foi muito bem elaborada, foi premeditada. Para quê? Para que você tivesse crença. Porque o que acontece? Todos nós, todos nós, cocriamos com pensamento e sentimento. Então, pensamento e sentimento criam coisas. Que coisas? A realidade. Então, ou seja, se eu quero que a Karine não crie uma realidade boa, porque se ela criar, ela vai despertar, e se ela despertar, ela vai ver que eu sou, e aí ela vai fazer e acontecer, ela não vai mais fazer parte do sistema. Como que eu faço para segurar a Karine? Porque eu não contava que eu ia ficar fazendo experiência genética na Karine, e o que, que ia acontecer com a Karine? Ela ia ficar muito melhor que eu. E aí, como ela ficou muito melhor que eu preciso dar um jeito de induzir a Karine ao erro. Então, aonde que eu vou atacar? Eu vou atacar naquele cérebro, né, naquela parte da mente que não consegue ver a outra coisa. Né? Então, eu ataco e faço a separação para que a mente do eu, né, inteira fique separada da mente racional, que é aquela que é a mente física, né, o cérebro físico, o cérebro reptiliano. Então, olha lá, as religiões foram muito bem elaboradas, foram premeditadas para atacar exatamente aquilo que vai te prender. Então, ou seja, elas foram criadas para te causar uma crença limitadora. Você não pode fazer mais nada. Ou seja, foi o seu cabresto, colocou assim, ó, e você não enxerga mais nada. Ok? Vamos lá, Luana. Todos esses dogmas religiosos estão enraizados em seu ser. E por mais que você pense que já entendeu sobre isso, se livrando deles, na verdade eles permanecem gravados no seu subconsciente. Todos esses dogmas foram formados de suas crenças que estão influindo na sua maneira de pensar e agir. Depois você falar, eu quero falar uma coisa dessa parte, tá? Pode falar. De manhã, quando eu li, né, foi até bom, eu li quando assim que eu acordei, e aí eu fiquei pensando muito sobre isso hoje, durante o dia, né? Eu até naquele dia que você não entrou, nós estávamos conversando sobre isso, né, Karine? Sobre as crenças e sobre como a gente fazer isso. E aí hoje eu fiquei muito observando meus pensamentos, né? Foi um dia assim bem diferente do, vamos dizer, da minha rotina, né? Eu peguei e fiquei observando mesmo em tudo que eu estava fazendo, meus pensamentos, pensando nisso. E aí eu percebi que eu ainda, né, tenho um pouco dessa crença de trabalhar duro. Estou em processo, estou melhorando, mas assim, ainda prestei atenção que tinha mais alguma coisa no meu subconsciente. Realmente, em relação aqui, bem desse parágrafo mesmo, porque eu acho que, como é várias vezes, né, anos e anos, inconscientemente a gente recebendo essa informação da religião, e aí tem lá a crença compartilhada, a crença hereditária, é realmente algo profundo que às vezes a gente não vai apertar um botão e vai lá limpar a crença, né? Tipo, Exatamente. de uma vez. Então, eu acho que é bem bacana isso. E aí eu comecei a observar.
E aí eu tô trabalhando muito isso assim. Eu não preciso trabalhar duro para ter dinheiro. E foi incrível, incrível no meu dia, porque hoje não rodei anúncio, não fiz, né, tráfego pago, não fiz nada. E hoje eu recebi 3 clientes de cotação e uma fechou. Aí eu, tipo, fiquei focada e falei assim: eu nasci para ser feliz. Eu tô com aquela fase, né, da Mai. Eu nasci para ser feliz e eu sou feliz. E aí a gente limpou casa, organizou as coisas da mudança ainda, que tinha umas coisas para trás. E realmente, assim, eu fiquei observando os meus pensamentos. E toda hora que vinha essa questão, ah, mas você precisa trabalhar duro. Ah, mas a fulana vai achar cara. Ah, mas não sei o quê. E eu comecei a conversar com a minha mente. Por que, que as pessoas vão achar cara? Mas olha, tudo aquilo que a gente já conversou sobre crença aqui nas outras aulas, né? E eu comecei a conversar com a minha mente assim. E eu achei incrível. E aí eu até falei, vou perguntar isso à noite, na aula. Como é que a Esse gente é o faz discernimento. na prática, Exata, ó, assim? Luana, exatamente esse é o discernimento. Isso é discernimento. Mas por que que você acha que a minha coisa é cara? Por que que você acha isso? É uma conversa com a sua mente. Isso é o discernimento. Por quê? Porque você tem um programa rodando. Que programa é esse? Os dogmas. Porque se você olhar os índios, eles tinham lá a vidinha deles. Chegou lá a catequese para catequizar, né, os coitadinhos, né? Até nisso, né? Então, ou seja, é, gente, são milênios que fazem isso conosco. Desde a É, criação do ser humano, né? Ele foi vindo, né, sendo manipulado, tanto geneticamente quanto manipulado, né, espiritualmente, mentalmente, financeiramente, pessoalmente, tudo, tudo, tudo. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente entende que para despertar é necessário entender que nós estamos rodando um programa. Então, quando você diz. Olha lá, vamos dar um exemplo da Karine. Ah, eu não sei, porque eu não tinha logo a resposta. Quando você não tem uma resposta daquilo que você quer, a primeira coisa que você pensa é não dar certo. Por que, que não é o contrário? Vocês já pensaram isso? Por que, que sempre o primeiro pensamento que vem é negativo? Por que ele não é positivo? É um programa rodando. Olha, se eu vou no mercado e começo a falar, nossa, minha vida é maravilhosa, eu quero isso, eu quero ganhar na Mega Sena, todo mundo vai ganhar na Mega Sena. Aí fala, nossa, você vive numa utopia? Porque é utopia as pessoas quererem ser positivas, quererem o melhor do próximo, querer uma terra extremamente boa para todo mundo, daí é utopia. Agora, não é utopia ficar desejando mal para todo mundo, inclusive para si mesmo, falar mal, esperar mal de tudo, esperar mal de todas as situações. Tá vendo? É um programa. E é por isso. Olha lá, a Karine falou assim: eu não recebi o resultado da minha carta, então já começou. Minha mente já começou. Tá vendo? Você não passou, Karine. É o programa rodando. Qual que é o discernimento? Peraí, por que você acha isso se você não sabe do futuro? Quem sabe do futuro é minha outra parte. Você só foi colocada aí para saber, para discernir sobre o passado. Coisas que estão acontecendo, não coisas que vão acontecer. Para isso, eu tenho outra parte de mim, outra mente. Então, nós temos que ter noção que nós não somos só isso. Porque se você achar que é só isso, você esquece o que de verdade é. Porque, lembra, o eu sou é um copo com água. Se você tirar o copo, não é eu sou. Se você tirar a água, não é eu sou. Então, você é um copo com água. Quem é você? Eu sou. Ele é o copo, você é a água, os seus fractais são todas aquelas gotinhas, mas não tem como tirar. É como se tivesse o copo colado com a água. Não tem como você, não tem como, porque é você, é toda a sua consciência. Então, o que acontece? Sabendo que a Karine tinha todo o poder, tá vendo? Karine, o que, que foi que aconteceu? Eu colapsei a função de onda para você.
e te ensinei você parar de querer controlar. A partir do momento que você soltou, falou, ok, confio, né? Não tanto que você disse, assim, eu confio no meu eu. Você usou ainda eu como muleta, eu confio na Adriana, vou ficar mais calma, né? Então, ok, vou soltar. Soltou. Aconteceu. Mas é co-criado. Tudo que você vive hoje foi você que co-criou. Todas as crenças que a gente tem, infinitas possibilidades de crença, elas vieram ao longo, mas quem foi a base da crença? Quem foi a base? Quem disse para você que você não é merecedor? Quem disse que você vai queimar no fogo do inferno? Quem disse que você vai para umbral, purgatório e tudo mais? Porque, gente, é muito incoerente. É muito incoerente alguém dizer que existe a lei da cocriação, você pode cocriar a sua realidade. Se você pode cocriar a sua realidade, então que história é essa de pagar karma? Que história é essa de queimar no inferno? Porque se você cocria a sua realidade, eu vou cocriar depois da minha morte, viver numa coisa maravilhosa. Pronto. Entende? Se você tem que pagar um monte de coisa, então quer dizer que você não. Então, cocriação não existe. Então, a gente sabe que nós somos fonte, né? Nós somos fonte, nós somos aquele pequenininha gotinha no oceano de energia pura. Nós somos a extensão da fonte criadora. Nós fazemos parte do todo. E como tal, né? O que acontece? Nós temos muito poder.